crianças, bom dia, meus amores! Estamos aqui então para mais um dia de aula e hoje já é quarta-feira, dia 25 do mês 11 do ano de 2020. Muito bem! Então sejam bem-vindos, vamos continuar a nossa semana, né? E como a tia falou, essa semana seria um pouquinho diferente, iríamos estudar somente português e matemática. E por isso, nós vamos abrir o nosso livro na nossa página 204, tá? Nós iremos começar aqui nessa página a nossa última unidade do livro. Olha que legal, já avançamos bastante, né? Então, vamos continuar aí nessa nossa última unidade do livro, que é a unidade 8, que fala de outras noções, né? Por que outras noções? Porque nós já tivemos noções de geometria, noções de adição e subtração. Então, agora nós vamos ter outras noções, tá? E quais são essas noções? Nós vamos falar nessa unidade sobre o tratamento de informações. Vamos falar de tabelas e de gráficos, mas são noções, tá bom? Não se preocupe, é muito fácil. Aqui na nossa primeira página, aqui na página 205, tem um desafio, tá? Mas você vai fazer depois, você não vai fazer agora, tá? Esse desafio, tá bom? Tá dizendo assim: forme você também a figura com palitos de picolé. Serão ao todo 9 quadrados formados, tá? Se retirar exatamente 4 desses palitos, ficarão apenas 5 quadrados. O desafio é saber quais palitos você vai retirar. Então, depois você irá fazer em casa direitinho esse desafio. Mas aí, nós vamos agora para a nossa página 206, tá? Do nosso livro de matemática, tá bom? 206 do livro de matemática. Tá assim, de olho no lixo, ou seja, aqui nós já vamos ter várias informações, tá? Por quê? Para a gente fazer uma tabela ou um gráfico, nós precisamos de informações, tá? E os gráficos é uma forma de apresentação de informações comum que encontramos em jornais e revistas, ou seja, os gráficos e as tabelas, eles servem para isso, para que nós podemos organizar as informações, tá bom? Então, nós vamos aqui na página 206 ver aqui. De olho no lixo. Você já ouviu falar em reciclagem? Reciclagem é a transformação de objetos usados em novos produtos para consumo. Para isso, é preciso separar o lixo de acordo com o tipo. Observe a praça central de uma cidade depois de uma festa. Conte a quantidade de cada objeto descartado e registre a seguir, tá? Então, aqui nessa praça, você vai ver que nós temos vários objetos no chão, né? Vários objetos que foram descartados. E aí, o que você vai fazer? Você vai contar, né, o número desses objetos de acordo aqui com as imagens e vai colocar embaixo essas informações, tá? Olha, você vai ver quantas latinhas tem, quantas embalagens de sanduíche de picolé tem, você vai ver quantas garrafas tem, quantos pratinhos tem, quantos saquinhos de pipoca, tá bom? E aí você vai colocar as quantidades aqui, ou seja, as informações, tá bom? E então, aqui, olha, reciclando o lixo. Aqui nós vamos falar das tabelas e do gráfico, tá? Antes de entrar aqui nessa página pra gente fazer, eu vou explicar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Pra gente fazer um gráfico, como eu já falei, ou uma tabela, a gente precisa de ter informações, tá? Vou dar aqui um exemplo pra vocês. Olha, vamos supor que lá na sala de aula nós fizemos, tá? Um levantamento do lanche preferido das crianças, tá bom? Do primeiro ano, tá? E então, ficou assim, olha. Aqui eu vou ter as informações e a partir dessas informações eu vou fazer em forma de gráfico, tá? Olhem só. O lanche e a quantidade. Cereal. Tem 3 crianças que gostam de cereal. 5 crianças que gostam de bolacha,
7 crianças que gostam de frutas e 9 crianças que gostam de misto quente. Então, a partir dessas informações aqui, a gente montou um gráfico. Olha só. Como é que eu vou fazer esse gráfico? Olha, eu vou aqui passar uma linha reta que vai aumentando os números. Quer dizer, essa aqui são as quantidades de crianças, tá? E essa linha aqui horizontal é a linha que vai indicar para mim o tipo do lanche. Olha, cereal, bolacha, fruta e misto quente, tá? Então, já que cereal gosto, 3 crianças apenas gostam, eu vou pintar somente 3 quadradinhos, tá? De bolacha, já que 5 crianças gostam de bolacha, eu vou pintar 5 quadradinhos, tá? De fruta, já que 7 crianças gostam de frutas, eu vou pintar 7 quadradinhos. E 9 crianças gostam de misto quente, eu vou pintar 9 quadradinhos. E vocês podem verificar que na direção de cada quadradinho quantidade, nós vamos ter aqui a nossa quantidade. Olha, 9 quadradinho vai aqui na quantidade 9. 7 crianças que gostam de frutas, vem aqui para o número 7. 5 crianças que gostam de bolacha, aqui no número 5. E 3 crianças que gostam de cereal. Então, nós pegamos essas informações e colocamos na forma de gráfico. Aqui pelo gráfico, você já vai saber qual é a quantidade de crianças que gostam de quê? Qual é o alimento que as crianças gostam mais? Você já vai saber por aqui, por esse gráfico. Qual é o alimento que as crianças gostam menos? Você já vai saber também pela quantidade aqui, somente pelo formato do gráfico e da quantidade de quadradinhos. Então, muito simples, tá? E aqui nós vamos continuar no nosso livro, na página 207. Observe o resultado da campanha de lixo reciclável feita na escola de Felipe de uma manhã. Pinte um quadradinho para cada objeto encontrado. Então, aqui, olha, igual como a gente fez aí do alimento, você vai pintar, por exemplo, 10 caixinhas de leite. Então, você vai pintar 10 quadradinhos. Aí, 7 embalagens de garrafinha de água. Você vai pintar 7 quadradinhos. 5 embalagens de hambúrguer. Você vai pintar 5 quadradinhos. 8 latinhas, você vai pintar 8 quadradinhos. 12 copinhos, você vai pintar 12 copinhos. Ou seja, você vai montar esse gráfico aí, ok? Olha, você montou um gráfico, observe e responda. Qual objeto foi mais coletado aí? E qual foi menos coletado? Que outro título você daria a esse gráfico? Então, cada gráfico também nós temos um título. Olha, esse nosso gráfico aqui, o título dele foi lanche preferido, tá? Mas poderia ser um outro título. E esse aqui, que título você daria para esse gráfico aqui que você acabou de fazer? E aí você vai responder, qual foi o objeto mais coletado? O objeto mais coletado é aquele que tem a maior quantidade. Aí você vai responder aqui, né? E o qual foi que foi menos coletado? Aquele que tem menor quantidade, tá? E qual era o outro título que você daria para esse gráfico, ok? Aí nós vamos aqui para a nossa página 208, tá? Aqui a página 208, você vai fazer aí em casa com a sua família, tá bom? Era para fazer na escola, mas como a gente não tá indo para a escola, então você vai fazer em casa com a sua família, tá? Olha, vamos fazer uma pesquisa. Converse com os colegas, ou seja, com a sua família, para completar a tabela com a quantidade de aniversariantes da turma de cada mês, ou seja, aí você vai colocar a quantidade de aniversariante da sua família de cada mês, tá? Olha, nós temos aí os meses, a quantidade e o total, tá bom? Janeiro, qual é a quantidade de aniversariantes no mês? Aí aqui embaixo você vai colocar o total também.
Fevereiro, qual é a quantidade de aniversariantes do mês? Depois você vai colocar o total. E assim você vai preencher toda a tabela de acordo com a quantidade de aniversariantes, tá? De cada mês aí da sua família, ok? Depois, complete o gráfico colorindo um quadradinho para cada aniversariante. Aí aqui você vai colocar na tabela, né, as informações. E aqui embaixo você vai fazer o gráfico. Vamos, por exemplo, supor que em janeiro tem 10 aniversariantes, então você vai pintar 10 quadradinhos. Em fevereiro tem 5 aniversariantes, você vai colocar pintar 5 quadradinhos e vai montar esse gráfico aqui, ok? Letra B, o mês em que a mais aniversariante é. E você vai observar aqui no gráfico qual é o mês que tem mais aniversariante na sua família. Aí você vai colocar aqui, tá? Letra C, escolha uma forma diferente de apresentar os resultados da pesquisa. Registre num caderno. Então, você vai pegar, né? Você pode fazer uma outra forma de colocar essas informações. Você pode fazer uma tabela, ou você pode fazer um outro tipo de gráfico, tá? Você que vai escolher aí, mas eu sugiro para você fazer uma tabela, tá bom? Olha, aqui também, na nossa página 209, você vai fazer essa atividade, mas você vai imaginar ela, porque nós não estamos na sala de aula, tá bom? Olha, escolha apenas um dos animais para colorir. Então, você vai escolher um dos animais para colorir, tá bom? E aí, na letra A vai dizer assim, quais dos animais a turma preferiu colorir? Preencha o quadro para descobrir, ou seja, já que você não está na escola e você não vai ver qual foi o animal que eles preferiram pintar, então você vai imaginar qual seria esse animal que a turma preferia pintar, né? Colorir. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, vamos ver o animal que eles preferiram colorir, por exemplo, foi o elefante. Aí você vai marcar um X no elefante e vai dizer quantas pessoas pintaram o elefante, tá? Ah, preferiram pintar também a vaca. Quantas pessoas preferiram pintar a vaca? Quantas pessoas preferiram pintar a girafa? Quantas pessoas preferiram pintar o cavalo? Então, você vai imaginar a quantidade dessas pessoas. E a partir daí, você vai fazer a letra B. Escreva o nome dos animais na ordem que a turma preferiu. Por exemplo, em primeiro lugar, quem foi que ficou? Qual foi a maior quantidade? Qual foi o animal mais pintado? Segundo, qual foi o animal um pouquinho mais pintado? Terceiro, quem ficou em terceiro lugar de animal mais pintado? Quarto lugar de animal mais pintado e o quinto lugar. Mas aí é uma atividade que você vai imaginar, tá bom? Então, você vai imaginar, vai preencher a tabela e depois vai ver como ficou a sua atividade legal, tá bom? Então, é aqui que a gente termina um pouquinho falando de tabelas, né? Mas não se preocupe, a gente vai falar um pouquinho mais também de tabelas e de gráficos, tá bom? Aliás, nós vamos voltar na nossa próxima aula, nós vamos falar de tabela e também de gráficos para você entender um pouquinho melhor, tá bom, crianças? Beijão para vocês, tá? E a tia também vai deixar algumas atividades complementares para você fazer sobre tabela, sobre gráfico, aliás, tá bom? Beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!